Isaías 40:31. Cansado, mas não desanimado, Deus renova suas forças. Há momentos em que o cansaço tenta se transformar em desistência. Você continua caminhando, continua crendo, continua fazendo o que precisa ser feito, mas por dentro algo sussurra que talvez não valha mais a pena. Não é que a fé tenha acabado, é que a alma ficou cansada de lutar, sem ver resultados imediatos. E é exatamente aqui que Isaías 40:31 encontra você hoje. Esta palavra não foi escrita para quem nunca se cansa. Ela foi liberada para quem chegou ao limite, mas decidiu não se entregar ao desânimo. Existe uma diferença profunda entre estar cansado e estar desanimado. O cansaço vem do esforço prolongado. O desânimo nasce quando a esperança começa a se apagar. E Deus, conhecendo o coração humano, promete algo específico: renovação de forças, não apenas alívio momentâneo. Talvez você tenha orado mais do que falou. Talvez tenha chorado em silêncio, seguido em frente sem entender por quê. E ainda assim você não parou. Isso não é fraqueza, é perseverança. O Senhor vê quem permanece mesmo quando não sente. Ele vê quem espera mesmo quando não entende. E a promessa permanece viva. Aqueles que esperam no Senhor não desfalecem, não ficam presos ao chão, não se rendem ao peso do agora. Hoje, esta mensagem não vem para te pressionar a ser mais forte. Ela vem para te lembrar que a sua força nunca foi o fundamento da sua caminhada. Deus não sustenta você pelo quanto aguenta, mas pelo quanto confia. E quando o coração decide não se desanimar, mesmo cansado, o céu libera uma força que não nasce da carne, nasce do Espírito. Respire fundo, porque você pode estar cansado, mas em Deus você não está desanimado. Quando o corpo cansa, mas o Espírito decide continuar. Existe um ponto na caminhada em que o corpo começa a pedir pausa. A mente começa a questionar o sentido, mas o espírito, mesmo ferido, decide continuar. Esse é um lugar delicado. Não é mais o entusiasmo do início, nem a clareza do meio do caminho. É a fase em que só permanece quem aprendeu a confiar além da emoção. Isaías fala exatamente com esse tipo de pessoa, não com quem nunca se cansa, mas com quem se recusa a se entregar ao desânimo. O cansaço é humano. Ele surge quando você dá mais do que recebe, quando sustenta mais do que é sustentado, quando carrega responsabilidades que poucos percebem. Mas o desânimo é outra coisa. O desânimo é a tentativa silenciosa de convencer o coração de que parar seria mais seguro do que continuar. E é aqui que muitos confundem fraqueza com falha espiritual. Não entendem que sentir-se cansado não significa estar distante de Deus. O texto não diz que os que esperam no Senhor nunca se cansam. Ele diz que eles renovam as forças. Isso revela algo profundo. A força do justo não é contínua, ela é restaurada. Deus nunca prometeu energia infinita, mas prometeu renovação constante. Toda vez que a força acaba, Ele não acusa, Ele reabastece. Talvez hoje você esteja vivendo essa exaustão silenciosa. Você acorda, segue, resolve, decide, sustenta, mas à noite sente o peso de tudo o que ficou acumulado. Ninguém vê, ninguém pergunta, ninguém imagina. Ainda assim, você não se rendeu. Algo dentro de você permanece de pé. Essa decisão invisível é espiritual. É fé em estado puro, mesmo sem emoção. Isaías aponta para uma chave essencial: esperar no Senhor. Esperar não é ficar parado. É continuar caminhando sem permitir que o desânimo assuma o controle. É agir mesmo quando o coração está cansado. É não permitir que a fadiga roube a esperança. Essa espera ativa mantém o espírito alinhado, mesmo quando o corpo pede descanso. Deus observa esse tipo de perseverança com atenção. Ele vê quando você continua sem aplauso, quando permanece fiel sem recompensa imediata,
quando decide confiar sem entender o processo. E é nesse cenário que a promessa começa a se cumprir. A renovação não acontece quando tudo está fácil. Ela acontece quando tudo parece pesado demais. O Senhor não fortalece apenas para você continuar do mesmo jeito. Ele fortalece para mudar a forma como você caminha. A força renovada não vem para sustentar o peso antigo, mas para elevar você acima dele. Por isso, o texto fala de asas. Não é sobre correr mais rápido, mas sobre subir mais alto. Quando você sobe, o peso muda de lugar. Aquilo que antes pressionava, agora fica abaixo. Se hoje você sente o cansaço, mas percebe que o desânimo ainda não venceu, saiba, isso não é acaso. É sinal de que Deus já está trabalhando na sua renovação. Você não chegou até aqui por esforço próprio apenas. Há uma força invisível sustentando seus passos, mesmo quando você não a sente. E essa força não terminou. Ela está sendo renovada. Esperar no Senhor não é passividade, é resistência espiritual. Muitos imaginam que esperar no Senhor significa apenas aguardar em silêncio até que algo mude. Mas Isaías revela uma verdade mais profunda. Esperar na perspectiva espiritual é um ato de resistência. É permanecer firme quando tudo ao redor sugere desistência. É não permitir que o tempo corroa a confiança. Esperar em Deus é continuar alinhado com Ele mesmo quando a resposta parece tardia. O desânimo tenta se infiltrar exatamente nesse intervalo. Ele não chega com barulho, chega com perguntas sutis. E se nada mudar? E se você estiver insistindo em vão? E se Deus não estiver mais ouvindo? Essas perguntas não vêm para buscar respostas, vêm para enfraquecer a espera. E quem não entende isso, confunde, demora com abandono. Mas Isaías deixa claro: Deus não se cansa, não se fatiga e não perde o controle do tempo. O cansaço humano não é reflexo da ausência divina. Pelo contrário, muitas vezes é consequência de permanecer fiel por mais tempo do que se imaginava possível. Você não está cansado porque está longe de Deus. Você está cansado porque permaneceu perto dele, mesmo quando tudo parecia difícil. Esperar no Senhor é decidir não acelerar processos por ansiedade, nem interrompê-los por frustração. É confiar que Deus trabalha mesmo quando você não vê sinais imediatos. E essa postura exige força interior. Não a força que grita, mas a força que sustenta. Não a força da pressa, mas a força da perseverança. Talvez hoje você esteja vivendo um desses períodos de espera prolongada. Você já fez tudo o que estava ao seu alcance. Já orou, já tentou, já insistiu. Agora resta apenas confiar. E isso, para muitos, é a parte mais difícil. Porque confiar significa abrir mão do controle. Significa aceitar que o resultado não depende mais do seu esforço, mas da fidelidade de Deus. E é exatamente nesse ponto que a renovação começa a agir. Enquanto você espera, algo dentro de você está sendo ajustado. Deus não está apenas preparando uma resposta, Ele está preparando você. Renovar forças não é apenas recuperar energia, é fortalecer a estrutura interior para sustentar o que virá depois. Há bênçãos que exigem maturidade espiritual e a espera constrói isso. A águia não bate asas sem direção. Ela observa o vento, discerne o momento e então se lança. Da mesma forma, quem espera no Senhor aprende a discernir. Aprende a não reagir impulsivamente. Aprende a não se mover pelo medo. Aprende a confiar no tempo certo. Essa espera não enfraquece, ela refina. O desânimo perde espaço quando você entende que esperar não é retroceder. É avançar de forma invisível. É crescer por dentro enquanto tudo parece parado por fora. É manter o coração firme mesmo quando as circunstâncias não colaboram. Se você ainda está esperando, é porque algo em você decidiu resistir. E essa decisão, por menor que pareça, é sustentada pelo próprio Deus.
A força que te mantém em pé hoje não vem da sua motivação, vem da promessa. E a promessa permanece. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças. O desânimo não vem da fraqueza, vem da perda de perspectiva. O desânimo raramente nasce do cansaço físico. Ele nasce quando a alma perde a capacidade de enxergar sentido no que está vivendo. Você pode até estar cansado, mas enquanto houver propósito, o coração permanece firme. O problema surge quando as lutas se acumulam e a visão se estreita. Quando o presente fica pesado demais e o futuro parece distante demais. É nesse ponto que a perspectiva começa a se desfazer e o desânimo tenta assumir o controle. Isaías fala a um povo que havia perdido a perspectiva. Eles conheciam as promessas, mas não viam sinais. Sabiam quem Deus era, mas não entendiam o que Ele estava fazendo. E quando a compreensão falha, o coração se cansa mais rápido, não por falta de fé, mas por excesso de perguntas sem resposta. O desânimo cresce quando você olha apenas para o agora e esquece quem está conduzindo o processo. Deus, porém, não trata o desânimo apenas como um estado emocional. Ele o trata como um problema de visão espiritual. Por isso a promessa não é apenas dar descanso, mas renovar forças. Renovação envolve reposicionar o olhar. Envolve recuperar a capacidade de enxergar além da circunstância. Quando a visão é restaurada, a força retorna. Talvez hoje você esteja cansado não porque fez demais, mas porque esperou demais sem entender. Você continuou fiel, mas começou a se perguntar se valia a pena. O desânimo não te derrubou de uma vez. Ele foi chegando aos poucos, diluindo a esperança, reduzindo a expectativa, tornando o coração mais cauteloso. E isso é perigoso, porque o desânimo não grita, ele convence. Mas Isaías interrompe esse processo ao lembrar algo essencial. Deus é eterno. Ele não se limita ao seu agora. Ele vê o começo, o meio e o fim ao mesmo tempo. O que para você parece atraso, para ele é alinhamento. O que para você soa como silêncio, para ele é estratégia. Quando você entende isso, a perspectiva começa a mudar. A renovação de forças acontece quando o coração volta a confiar na soberania de Deus. Não é sobre entender tudo, mas sobre saber em quem você confia. A fé não elimina o cansaço, mas impede que ele se transforme em desânimo. Ela sustenta a alma enquanto a resposta não chega. Ela mantém o espírito vivo mesmo quando o cenário é árido. Por isso a promessa das asas não é poética apenas, é estratégica. Voar muda o ângulo. Quem sobe não vê os problemas da mesma forma. Aquilo que parecia gigante no chão se torna administrável do alto. Deus não está dizendo que o problema desaparece, mas que a sua posição muda. E posição define percepção. Quando o Senhor renova suas forças, Ele não apenas fortalece seus músculos espirituais, Ele clareia sua visão. Ele te lembra por que você começou, para onde está indo e com quem está caminhando. O desânimo perde espaço quando a perspectiva é restaurada. A alma volta a respirar, o coração volta a confiar. Se hoje você sente que sua visão está embaçada, saiba. Deus não está distante, Ele está te chamando para subir. A renovação que Ele promete não é superficial. Ela começa dentro, reorganiza o olhar e então sustenta os passos. Você pode estar cansado, mas quando a perspectiva retorna, o desânimo não permanece. A força que Deus renova não vem da emoção, vem da aliança. Muitos acreditam que força espiritual está diretamente ligada ao que se sente. Quando a emoção está alta, a fé parece forte. Quando a emoção cai, a força parece desaparecer. Mas Isaías rompe com essa lógica ao revelar que a renovação de forças não nasce do estado emocional, e sim da aliança. Deus não sustenta você porque você se sente confiante. Ele sustenta porque fez uma promessa.
A aliança não depende do seu ânimo diário. Ela permanece quando o entusiasmo vai embora. É por isso que, mesmo cansado, você ainda não se desanimou. Existe algo mais profundo te sustentando. Algo que não oscila conforme o humor ou as circunstâncias. A força que Deus renova não é sensorial, é espiritual. Ela não grita, não empolga, não excita. Ela permanece. Talvez hoje você não sinta aquela fé vibrante do início. Talvez suas orações estejam mais silenciosas, suas palavras mais contidas, seus gestos mais cuidadosos. Isso não significa afastamento. Muitas vezes é sinal de amadurecimento. A fé emocional precisa de estímulos constantes. A fé baseada em aliança permanece mesmo no silêncio. Isaías lembra ao povo que Deus é o Criador dos confins da terra. Ele não se cansa, não se fatiga e não perde a capacidade de sustentar quem está ligado a ele. Essa lembrança não vem para emocionar, mas para estabilizar. Quando você entende quem Deus é, a sua alma encontra repouso, não porque tudo está resolvido, mas porque você sabe com quem firmou aliança. O desânimo se instala quando a fé depende de mais do que se sente. Mas quando a fé está ancorada na aliança, ela atravessa fases secas sem se romper. Você continua mesmo quando não há lágrimas, não há arrepio, não há resposta imediata. E essa constância silenciosa é poderosa diante de Deus. A renovação de forças, nesse contexto, não vem como um pico emocional. Ela vem como sustentação contínua. Um dia de cada vez, um passo de cada vez, uma decisão de permanecer de cada vez. Deus não devolve apenas o que você perdeu, Ele estabelece algo mais firme do que antes. Ele te ensina a caminhar sem depender do impulso emocional. Por isso, a promessa das asas não é contraditória. Voar não exige emoção constante, exige estrutura. A águia sobe porque foi criada para isso. Da mesma forma, quem vive em aliança não precisa sentir força o tempo todo. Já foi estruturado para suportar. A renovação acontece porque Deus mantém a aliança viva, não porque você está no seu melhor dia. Talvez hoje você se sinta espiritualmente neutro, nem empolgado, nem desesperado, apenas cansado, mas firme. Isso não é um problema. É um sinal de que sua fé deixou de depender da emoção e passou a repousar na fidelidade de Deus. E é exatamente nesse nível que a renovação se manifesta de forma mais profunda. Você não é sustentado pelo que sente. Você é sustentado pelo que foi prometido. E o Deus da aliança não falha em renovar as forças daqueles que permanecem nele. Renovar forças não é voltar ao que era antes, é tornar-se alguém mais preparado. Quando muitos pensam em renovação, imaginam um retorno ao estado inicial, a mesma energia, o mesmo entusiasmo, a mesma leveza de antes. Mas Isaías aponta para algo mais profundo. A renovação que Deus promete não é um simples reset emocional. Ela não devolve você ao ponto de partida. Ela conduz você a um nível mais alto de maturidade, resistência e clareza. Deus não restaura para repetir ciclos, Ele renova para sustentar novos níveis. Se você olha para trás e sente falta de como era antes do cansaço chegar, isso é compreensível. Mas Deus não trabalha apenas com nostalgia, Ele trabalha com propósito. O cansaço que você viveu não foi desperdiçado. Cada fase difícil construiu algo dentro de você que não existia antes. A renovação não ignora esse processo, ela o incorpora. Por isso Isaías não fala apenas em força, mas em novas forças. Algo diferente do que você já conheceu. Uma força menos impulsiva e mais estável, menos dependente de circunstâncias favoráveis e mais conectada à confiança. Uma força que não se apaga facilmente porque não nasceu do entusiasmo, mas da experiência com Deus. Talvez você tenha pedido para voltar a sentir o que sentia antes, mas Deus está trabalhando para te tornar alguém que não dependa mais disso.
Ele está fortalecendo sua base, ajustando suas prioridades, refinando sua percepção. A renovação divina não remove as marcas da caminhada. Ela transforma essas marcas em sustentação. A águia, quando troca suas penas, passa por um processo desconfortável. Durante um tempo, ela parece mais vulnerável. Mas quando o ciclo termina, ela não apenas volta a voar, ela voa melhor. Da mesma forma, o processo de renovação pode parecer lento, silencioso e até doloroso, mas ele está preparando você para altitudes maiores. O desânimo tenta convencer você de que o cansaço te enfraqueceu. Deus, porém, vê que o cansaço te aprofundou. Você ora diferente agora, discernir diferente, decide com mais cautela, confia com mais consciência. Isso não é perda, é crescimento. A renovação acontece quando Deus utiliza tudo o que você viveu para gerar uma força mais consistente do que a anterior. Renovar forças também significa aprender a não carregar pesos desnecessários. Você já não precisa provar tudo, já não precisa responder a todos, já não precisa correr no ritmo dos outros. A nova força vem acompanhada de sabedoria, e a sabedoria preserva energia. Ela impede que você se desgaste em batalhas que não são suas. Se hoje você sente que não é mais como antes, isso não é um sinal de fracasso, é um sinal de transição. Deus não está te levando de volta, Ele está te levando adiante. A renovação que Ele libera não apaga sua história, ela a fortalece. Você não está perdendo força, você está ganhando estrutura. E essa estrutura vai sustentar aquilo que ainda está por vir. Correr sem se fatigar. Quando Deus ajusta o ritmo da sua caminhada, Isaías não fala apenas sobre voar. Ele diz que os que esperam no Senhor correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Essa sequência revela algo profundo. Deus não apenas renova a força, Ele ajusta o ritmo. Muitas vezes o cansaço não vem da distância percorrida, mas da velocidade errada. Você tentou acompanhar um ritmo que não era o seu. Tentou sustentar demandas que Deus nunca colocou sobre você. Isso, silenciosamente, drenou suas forças. Deus não mede espiritualidade pela pressa. Ele não exige aceleração constante. Ele trabalha com constância. Quando Isaías fala de correr sem se fatigar, não está falando de intensidade descontrolada, mas de alinhamento. Quando o ritmo está alinhado com a vontade de Deus, a força flui. Quando o ritmo é imposto por ansiedade, comparação ou cobrança externa, o desgaste é inevitável. Talvez hoje você esteja cansado não porque está longe de Deus, mas porque correu além do que Ele pediu. Você assumiu responsabilidades extras, expectativas que não eram suas, pesos que não foram designados para você carregar. O desânimo começa quando o coração percebe que está vivendo para atender demandas e não para cumprir propósito. A renovação de forças inclui discernimento. Deus começa a te mostrar o que acelerar e o que desacelerar, o que continuar e o que soltar, o que exige esforço e o que exige confiança. Correr sem se cansar não significa fazer tudo, significa fazer apenas o que foi designado. Caminhar sem se fatigar não significa parar, significa avançar com sabedoria. Muitos se cansam porque confundem fidelidade com excesso. Mas Deus não é honrado pelo seu esgotamento. Ele é glorificado quando você caminha no ritmo certo. Um ritmo que preserva sua alma, protege sua fé e mantém sua esperança viva. A força renovada não te empurra para mais atividades, ela te conduz para mais clareza. Existe um alívio profundo quando você entende que não precisa correr o tempo todo. Há momentos de voo, momentos de corrida e momentos de caminhada. Todos são válidos, todos fazem parte do processo. O problema não é caminhar, o problema é se culpar por não estar voando o tempo inteiro. Deus não espera isso de você. Quando o Senhor renova suas forças, Ele também redefine prioridades.
Você passa a discernir o que realmente importa. Passa a dizer não sem culpa. Passa a avançar sem pressa. E, paradoxalmente, é nesse ritmo mais alinhado que você chega mais longe. O cansaço diminui porque a alma encontra coerência entre fé, ação e propósito. Se hoje você sente que precisa desacelerar, isso não é sinal de retrocesso, é sinal de ajuste. Deus está protegendo você de um desgaste desnecessário. Ele está ensinando você a correr quando for tempo de correr e a caminhar quando for tempo de caminhar. Ambos sustentados pela mesma promessa. A força que Deus renova não é apenas energia, é direção. E quando a direção está clara, o desânimo perde espaço. Quando a força acaba, Deus ensina você a depender dele. Há um momento específico na caminhada em que toda a autossuficiência começa a cair. Não por fracasso, mas por necessidade. Você percebe que já não consegue sustentar tudo apenas com disciplina, estratégia ou boa vontade. E esse momento costuma ser interpretado como fraqueza, quando na verdade é transição. Deus permite que a força humana chegue ao limite para ensinar algo que não se aprende em tempos fáceis: dependência. Isaías deixa claro que a renovação não acontece para quem confia na própria resistência, mas para quem espera no Senhor. Esperar, aqui, significa reconhecer que a fonte não está em você. Enquanto você acredita que ainda consegue sozinho, a força é limitada. Quando você reconhece que precisa de Deus, a fonte se torna inesgotável. A dependência não diminui, ela amplia. O desânimo cresce quando o peso da responsabilidade recai inteiramente sobre seus ombros. Quando você sente que se não fizer, não acontece. Se não sustentar, cai. Se não insistir, perde. Essa mentalidade gera exaustão espiritual. Mas Deus nunca planejou que você carregasse tudo sozinho. Ele planejou que você confiasse. Talvez hoje você esteja cansado exatamente porque tentou ser forte por tempo demais. Tentou resolver, controlar, antecipar, proteger. E agora percebe que não tem mais energia para manter esse padrão. Isso não é derrota, é convite. Deus está chamando você para um lugar mais profundo, onde a força não vem do esforço, mas da entrega. Depender de Deus não é cruzar os braços, é mudar a fonte. É continuar agindo, mas com o coração descansado. É fazer o que está ao seu alcance e confiar o resto àquele que não se cansa. Quando essa troca acontece, algo muda dentro de você. A ansiedade diminui, o medo perde espaço. A alma encontra repouso mesmo em meio às responsabilidades. A renovação de forças acontece quando você entende que não precisa carregar o amanhã hoje. Deus nunca pediu isso. Ele pede fidelidade diária, não controle absoluto. Quando você solta o peso do futuro e confia no cuidado divino, a força retorna de forma diferente. Menos tensa, mais firme, mais constante. A águia não sobe apenas batendo asas. Ela utiliza as correntes de ar. Ela se apoia em algo maior do que seu próprio esforço. Da mesma forma, Deus quer ensinar você a se apoiar nele. A força renovada não vem para te tornar independente de Deus, mas para te manter conectado a Ele. Se hoje você sente que chegou ao limite, isso não significa que tudo acabou. Significa que você chegou ao ponto exato onde Deus começa a agir de forma mais intensa. Quando a sua força termina, a dele permanece. E é nessa troca que o desânimo perde espaço. Você não foi chamado para sustentar tudo. Você foi chamado para confiar. E quem aprende a depender de Deus, descobre uma força que não se esgota. Subir como águia. Quando Deus muda a sua posição, não apenas a situação. Isaías não diz que Deus remove imediatamente a tempestade. Ele diz que Deus muda a posição de quem confia nele. Subirão com asas como águias. Não é uma promessa de ausência de problemas, mas de elevação. A águia não foge do vento contrário. Ela o utiliza para subir. O mesmo vento que derruba outros, a impulsiona.
Essa imagem revela uma verdade profunda. Deus não transforma todas as circunstâncias, mas transforma a forma como você se posiciona diante delas. Muitos se cansam porque lutam no nível errado. Tentam resolver tudo no plano da força humana, da reação emocional, da pressa. Isso consome energia. Deus, porém, não chama você para lutar no chão o tempo todo. Ele chama você para subir. E subir não significa se desligar da realidade, mas enxergá-la de um ângulo mais alto. Quando a posição muda, a pressão diminui. Talvez hoje você esteja enfrentando a mesma situação há muito tempo. As pessoas não mudaram, o cenário não mudou, o problema persiste, e isso cansa. Mas Deus não está inativo. Ele está preparando uma mudança interna que precede qualquer mudança externa. Antes de alterar o ambiente, ele ajusta sua posição espiritual. Porque quando você está no lugar certo, o peso não te domina. Subir como águia exige confiança, exige soltar o chão, exige parar de tentar controlar cada detalhe. A águia não sobe com medo do vento, ela confia na estrutura que recebeu. Da mesma forma, Deus quer que você confie na força que Ele está renovando em você agora. Não é imprudência, é alinhamento. Quando você sobe, a visão se amplia. Aquilo que parecia confuso se organiza. O que parecia urgente perde intensidade. O que parecia impossível se torna administrável. Deus não está dizendo que o problema some, mas que ele deixa de ocupar todo o seu campo de visão. A alma encontra espaço para respirar novamente. O desânimo perde força quando você para de olhar apenas para o impacto imediato e começa a enxergar o processo completo. Deus vê o fim desde o começo. Ele não se surpreende com o caminho. Quando você confia nele, você passa a caminhar com essa mesma segurança. A posição elevada não elimina a batalha, mas impede que ela defina quem você é. Talvez hoje Deus não esteja te tirando da situação, mas te tirando do lugar emocional onde ela te dominava. Você continua no mesmo cenário, mas com outra postura, com outra leitura, com outra força. Isso é renovação. Não uma explosão momentânea, mas uma sustentação constante. Subir como águia não é se afastar de Deus, é se aproximar. É aprender a descansar enquanto Ele trabalha. É entender que você não precisa resolver tudo agora. A força renovada te permite esperar sem ansiedade, avançar sem pressa e permanecer sem desânimo. Se hoje você sente que algo dentro de você está se reorganizando, mesmo sem mudanças visíveis fora, confie. Deus está mudando sua posição. E quando a posição muda, o cansaço já não governa. Você não está apenas sendo sustentado, você está sendo elevado. Permanecer sem desanimar. A maturidade de quem aprendeu a confiar. Chega um momento na caminhada em que a maior vitória não é avançar rapidamente, mas permanecer sem desanimar. Não é mais sobre conquistas visíveis ou mudanças imediatas, mas sobre estabilidade interior. Isaías aponta para esse nível quando diz que os que esperam no Senhor caminham e não se fatigam. Caminhar exige constância, exige fidelidade diária, exige maturidade espiritual. O desânimo costuma atacar quem vive de picos, quem depende de resultados rápidos, respostas instantâneas e sinais constantes. Mas Deus conduz seus filhos a um lugar mais profundo, onde a fé não depende de estímulos frequentes. Permanecer sem desanimar é sinal de que algo foi fortalecido dentro de você. Não é frieza espiritual, é firmeza. Talvez hoje você não esteja vivendo grandes emoções espirituais. Talvez não haja novidades aparentes nem mudanças radicais. Ainda assim você continua. Ora, confia. Decide corretamente. Isso é maturidade. É o tipo de fé que sustenta projetos longos, promessas demoradas e processos silenciosos. Deus valoriza profundamente esse tipo de permanência. Isaías escreve para pessoas que estavam cansadas de esperar,
mas que ainda não haviam abandonado o caminho. Deus não os chama de fracos, Ele os chama de perseverantes. A renovação de forças não elimina o processo, ela capacita você a atravessá-lo sem perder a esperança. É uma força que não empurra, mas sustenta. O desânimo perde espaço quando você aceita que nem todas as fases serão intensas. Algumas serão estáveis, outras serão silenciosas. E todas fazem parte do mesmo plano. Quando você entende isso, para de lutar contra o tempo e começa a caminhar com ele. A ansiedade diminui, a comparação cessa, o coração encontra paz. Deus não espera que você esteja sempre no auge. Ele espera que você esteja fiel. A força renovada se manifesta justamente nessa fidelidade diária. Um passo após o outro. Uma decisão após a outra. Um dia de cada vez. Não há espetáculo, mas há profundidade. Não há pressa, mas há direção. A maturidade espiritual não grita, ela permanece. Ela confia, sem exigir provas constantes. Ela descansa mesmo sem entender tudo. E essa postura protege você do desgaste emocional. O desânimo não encontra espaço em um coração que aprendeu a confiar além das circunstâncias. Se hoje você sente que está apenas caminhando, não despreze isso. Caminhar sem se fatigar é uma promessa poderosa. Significa que você não está se desgastando em vão. Deus está sustentando você exatamente onde está. E essa sustentação silenciosa é uma das formas mais profundas de renovação. Você não precisa correr agora. Você não precisa voar agora. Você só precisa permanecer. E quem permanece no Senhor descobre que a força renovada é suficiente para cada dia. A promessa se cumpre em quem não desiste. Forças renovadas para o próximo tempo. Isaías 40:31. Não termina com uma emoção passageira, termina com uma promessa sustentável. Deus não fala de um alívio momentâneo, mas de um estado espiritual. Os que esperam no Senhor vivem sob uma dinâmica diferente. Eles não dependem de circunstâncias favoráveis para continuar. Eles não se movem apenas quando sentem. Eles caminham firmados em uma palavra que não falha. Talvez você tenha chegado até aqui cansado, mas não desanimado. E isso não é pouca coisa. Significa que, apesar de tudo, algo dentro de você permaneceu intacto. A esperança pode ter sido testada, a fé pode ter sido refinada, a paciência pode ter sido esticada ao limite, mas você não desistiu. E é exatamente esse tipo de coração que a promessa alcança. Deus não renova forças para quem abandona o caminho. Ele renova forças para quem permanece. Não para quem corre atrás de atalhos, mas para quem confia no processo. A renovação que vem do Senhor não é barulhenta. Ela não precisa provar nada. Ela simplesmente sustenta, dia após dia, passo após passo, até que aquilo que parecia distante começa a se manifestar. Este é um tempo de transição, não de retrocesso. Se você olha para trás e percebe que não é mais o mesmo, isso não significa perda, significa preparo. Deus está alinhando você com um novo nível de responsabilidade, maturidade e propósito. A força que Ele renova agora é compatível com o que está por vir. Você não suportaria o próximo tempo com a estrutura antiga. Por isso, não se julgue pelo cansaço. Julgue-se pela permanência. Você ainda está aqui, ainda confia, ainda espera. E isso é evidência de que Deus continua operando. A promessa de Isaías não falha, porque não depende do seu vigor, mas da fidelidade dele. Há um novo fôlego sendo liberado. Não para te apressar, mas para te sustentar. Não para te pressionar, mas para te firmar. O Senhor está renovando suas forças de dentro para fora, ajustando sua visão, fortalecendo sua base, preparando seu coração para caminhar com segurança no próximo ciclo.
Se hoje você se sentia cansado, receba esta verdade. Você não foi esquecido. Se você se sentia no limite, receba esta promessa. Você não chegou ao fim. Deus não termina histórias no cansaço. Ele termina em renovação. Espere no Senhor. Permaneça firme. Confie no processo. Porque quem espera nele voa quando precisa voar, corre quando precisa correr, caminha quando precisa caminhar e nunca é vencido pelo desânimo. A força está sendo renovada e o próximo tempo já começou. E antes de encerrar, guarde isso no seu coração. Se Deus está renovando suas forças agora, é porque Ele ainda não terminou de falar com você. Há uma palavra que foi liberada do céu e não volta vazia. Uma promessa que está em movimento, mesmo quando você não vê sinais imediatos. No próximo vídeo, vamos mergulhar em Isaías 55:11, a declaração poderosa de que toda palavra que sai da boca de Deus cumpre exatamente aquilo para o qual foi enviada. Se você tem esperado respostas, mudanças ou cumprimento de promessas, essa mensagem é a continuação direta do que você ouviu hoje. Por isso, não se desconecte. Permaneça nessa atmosfera. Inscreva-se no canal e ative o sino, porque a próxima palavra pode confirmar aquilo que você tem orado em silêncio. Deus não renova forças sem propósito. E quando Ele fala, Ele cumpre. Nos vemos no próximo vídeo.